Desmedicalização. Esse é o tema que eu vou abordar hoje e é o tema que me acompanhou na minha tese, me acompanha nesse canal, me acompanha no meu dia a dia de trabalho. É o tema que envolve justamente conseguir impactar na qualidade de vida da população pelo fato de que ele aborda uma coisa essencial na população, que é a capacidade da população de tomar as melhores decisões nos contextos clínicos e nos contextos relacionados a potencializar a sua saúde ou a melhorar a sua saúde ou a manutenção da sua saúde ou superar um problema, uma questão, uma patologia ou um sofrimento qualquer. A desmedicalização como metodologia, hoje a gente vai falar como a gente começa a conseguir, como profissionais e como indivíduos, a construir um contexto que a gente consiga desmedicalizar. Mas antes, eu preciso definir para vocês o que é medicalização. Medicalização não é só o simples fato de utilizar de fármacos e remédios para lidar com problemas de saúde, e às vezes de uma maneira até irracional, ou seja, fármacos e fármacos e fármacos sem se ter uma reavaliação, um acompanhamento, ou de uma maneira que não esteja embasado em boas evidências, ou seja, em estudos que mostrem que aquilo no médio e longo prazo será a melhor decisão para a pessoa. Mas não se relaciona apenas com isso. Se relaciona com a coisa mais importante, que seria a capacidade do indivíduo de tomar as decisões de uma maneira junta com o profissional para que seja a melhor decisão, uma decisão esclarecida. Então, como é que você vai fazer inicialmente num contexto, na prática, exemplificando o encontro entre o profissional, chega a pessoa com problemas de saúde, eu estou passando, por exemplo, lá na fase dos 40 anos, eu estou passando por crises hipertensivas. Eu tenho tido picos de hipertensão e às vezes eu não sei como lidar com isso e chega no profissional, geralmente no recorte da especialidade biomédica, um cardiologista. O cardiologista vai fazer uma série de exames para ver se tem alguma disfunção orgânica e um eco, e vai fazer um eletrocardiograma, vai fazer um teste de função e vai começar a utilizar alguma medicação para regular essa pressão. E geralmente, numa boa parte dos casos, ele vai considerar essa pressão é uma coisa que vai se tornar crônica, você vai tomar esse remédio e tudo bem, você vai fugir o fator de risco associado à pressão elevada, que é um grande fator de risco para qualquer problema cardiovascular. Então, esse é um contexto que se cria. Porém, a primeira coisa a se fazer no processo de desmedicalização é, em paralelo ao processo de fase aguda, que seria isso, entrar com uma medicação para diminuir a pressão, em paralelo a isso, nós temos que assumir estratégias ativas e de potencializar os mecanismos endógenos do corpo, mecanismos do próprio organismo. Então eu tenho que deixar esse corpo melhor do que ele era. Porque o contexto, a forma como a pessoa vivia a sua vida, seu estilo de vida que compete à prática física, à alimentação, o estresse associado ao trabalho, à família, etc e tal, as demandas, a qualidade do sono, a qualidade dos ambientes de prazer, de relaxamento, as suas rotinas, o uso de substâncias, de drogas, de outros remédios, o levou na conjuntura a ficar hipertenso. Se eu não atuo nos fatores contextuais, potencializando ali capacidades do corpo, resgatando capacidades do corpo de se autorregular. Vou dar um exemplo, por exemplo, atividade física. Se eu não atuo na atividade física, se eu não inspiro essa pessoa e essa pessoa não assume essa responsabilidade de introduzir de uma maneira sistemática a atividade física na sua vida, de uma maneira otimizada, ou seja, a gente seleciona qual atividade física seria boa para essa pessoa, para atuar naquela variável, hipertensão. E aí, se eu não atuo nisso e atuo apenas nos fatores que deveriam ser fatores de fase aguda, uma medicação, no primeiro momento, só atuo nessas variáveis, é claro que, na medida que eu for procurar desmedicalizar ou desmamar daquela fase aguda, tirar o remédio, o cara já não está hipertenso, a pessoa vai ter aquele impulso, vai falar naturalmente, eu não queria tomar isso para o resto da vida, eu vou tirar. Se ela não atuou nesses fatores, ela provavelmente vai voltar a ter o sintoma e vai ficar atrelado
aquele modelo e vai ficar crônico e vai começar uma cascata de medicações que vão se somando ao longo da vida, porque alguma coisa nos fatores contextuais envolvendo os mecanismos de autorregulação já não está funcionando bem. E nós temos que atuar nessas coisas em paralelo, para depois então desmamar a pessoa e conseguir tirar a medicação. E o sintoma, que seria o grande marcador do processo, atenue e resolva. Então, como é que, metodologicamente, como é que a gente começa a pensar sobre isso em diferentes situações? Agora eu vou dar um segundo exemplo. Metodologicamente, vou marcar potencializar mecanismos de autorregulação em paralelo ou antes de qualquer coisa. Já vi acontecer em alguns casos, eu tive crise de hipertensão, eu tive crise de pânico e tal, e a gente logo colocar na academia, logo atuar em fatores alimentares, logo atuar em fatores psicossociais, e a pessoa logo no primeiro momento já sai daquela crise, já se equilibra e começa a fazer um exercício físico e começa a ficar melhor. E não necessita nem entrar para a questão medicamentosa no primeiro momento. Se foi um pico muito agudo, ele regrediu a média, ele estava muito agudo, acalmou um pouco, começamos a ativar os outros fatores, a parte cardiovascular na academia, alimentares, e ele passa. Então, primeira coisa que deve se incluir na metodologia é fomentar mecanismos de autorregulação com uma certa precisão nesse momento. Precisão do quê? A melhor escolha de exercícios para aquela pessoa, de padrões alimentares para aquela pessoa, de abordagem psicossocial para aquela pessoa, para conseguir acolher aquela pessoa, como um todo, centrado naquela pessoa. E por que envolve, é importante nesse primeiro momento, uma relação muito importante entre o profissional que desenvolve as capacidades de autorregulação, pode ser qualquer profissional, mas é claro que cada recorte profissional tem a sua potência em diferentes áreas. Por exemplo, se a pessoa é um nutricionista, é claro que a sua potência está na questão da nutrição. Isso já dá potência para desenvolver mecanismos de autorregulação. Se o cara é um fisioterapeuta, um movimento. Se o cara é educador físico, um movimento. Se o cara é o clínico geral, o acolhimento e conseguir estimular mecanismos de autorregulação, sabe? Isso é muito particular de cada profissional, na verdade. Você conseguir ser um clínico voltado ao todo. Claro que outras diferentes especialidades, a osteopatia, a própria educação física, vai procurar olhar o todo, né? Mas isso hoje em dia, nas nossas formações, está muito mais recortado do que você imagina, de potencializar o todo. Pô, mas o cardiologista devia saber como potencializar. Ele sabe na teoria muitas vezes. Essa pessoa, se ela fizesse exercício físico, seria muito bom. Naturalmente ele vai recomendar aquela pessoa fazer exercício físico. Aquela pessoa que está com 40 anos e veio, aquele exemplo anterior, ele vai recomendar, vai falar, você tem que fazer exercício físico, tem que mudar seu estilo de vida, seu estilo alimentar, etc e tal. Isso na teoria, numa consulta de 15 minutos, é possível de ser falado. De 30 minutos, falado. Mas o ato, a mecânica, a forma de se inspirar essa pessoa num passo a passo, para que ela consiga realmente progredir, introduzir na sua rotina, quebrar alguns paradigmas, alguns medos, receios até de fazer prática física e tal, selecionar o processo, estar do lado dela. É uma arte que não é tão feita na teoria. E na prática o que acontece, Léo? Na prática, às vezes um profissional que de boa índole, um profissional atualizado, ele pode falar, não, você tem que praticar exercício físico. Mas isso fica num vazio relacional tão grande que a pessoa sai até feliz e vai praticar e aí ela passa pelo primeiro tropeço, vai na academia, não se adapta, não sabe o que fazer, nossa, será? Como é que eu vou acompanhar esses sinais e sintomas? Esse vazio faz com que a pessoa não progrida na sua rotina, faz com que ela não internalize e depois que ela voltar no retorno, ela vai tomar um puxão de orelha, que é a metodologia, que não é uma metodologia, é uma coisa quase que humana. Ah, você não fez isso, você não fez aquilo. E aí fica aquela culpabilização, mas na verdade existe uma ausência metodológica para saber levar a pessoa do ponto A ao ponto B, para que ela fique autônoma.
E por que eu estou falando desse assunto dentro do contexto da desmedicalização? A autonomia tem tudo a ver com desmedicalização. Então, dentro do passo, favorecer mecanismos de autorregulação, conseguir fazer com que essa pessoa inspire-se, se inspire para fazer o processo. Isso é um momento inicial, uma chave inicial. Instrumentalizar essa pessoa para que ela introduza gradualmente esse processo na sua vida. Tanto a parte da inspiração quanto da instrumentalização envolve uma ótima relação entre a pessoa e o profissional, que vai procurar olhar essa pessoa como um todo, na vida dela, o que ela tem feito, o que ela gosta de fazer, o que inspira ela, estar lado a lado com ela, para que ela sinta-se inspirada, motivada a mudar realmente. Por exemplo, perguntas-chave sobre o que essa pessoa quer na vida, o que ela precisa na vida. Ela quer ter neto, ela não quer ter neto, ela quer acompanhar seus filhos. São coisas mais íntimas do lado psicossocial, são gatilhos que podem fazer com que essa pessoa se inspire a introduzir isso na sua vida. E aí você vai procurar reconhecer dentro desse processo quais são os possíveis obstáculos. E você vai se organizar para estar lá do lado daqueles obstáculos. A pessoa nunca foi à academia, como é que ela vai para a academia? São obstáculos práticos na prática. O segundo passo é o acompanhamento longitudinal dessa pessoa dentro do processo de introdução de mecanismos de autorregulação dentro da sua rotina. Entendido esse segundo passo, aí sim, a importância também do profissional assumir que ele é um profissional de referência centrado na pessoa. Isso quer dizer que ele vai ter que abandonar a sua tendência a olhar só a sua parte. Ah, eu sou fisioterapeuta, eu só olho isso. Ah, eu sou nutricionista, eu só olho isso. Eu sou médico, eu só olho a medicação. Alguém tem que assumir hoje em dia a relação profissional, de falar, cara, eu tô lá por essa pessoa, eu vou ter que estudar todas as partes dela. Eu tenho que saber que estratégia nutricional ela está adotando, qual a relação que vai ter com a prática física, qual a relação que vai ter com a questão dos fármacos. Isso é uma demanda hoje de profissionais de atenção primária centrados na pessoa. É uma demanda de saúde pública que nós não temos na formação hoje. E existe sempre uma tendência à especialização severa, a dar crédito a especializar-se. Ah, eu vou encaminhar para um, eu vou encaminhar para outro, eu vou encaminhar para outro. Mas quem é o profissional que estabeleceu o que nós chamamos de vínculo essencial? O vínculo que você consegue olhar para aquela pessoa, entender ela ter uma relação de carinho, de inspiração, de força para manter e quebrar suas crenças e dar passo a passo. Quem é esse profissional? Esse profissional é aquele que se constitui como profissional humano e que procura se instrumentalizar o máximo possível numa ideia de educação permanente ao longo da sua vida. O profissional não para de estudar nunca, de qualquer área. E ele vai tensionar, sim, um campo profissional de crenças. Ah, mas ele entende, ele procura todas as áreas, ele bebe de todas as áreas. Isso, às vezes, para um profissional muito especialista, é alguma coisa que fere aquele profissional. Porém, nós temos como profissionais e pessoas tensionar, porque agora vai na última parte, numa sequência do processo, que é a tomada de decisão compartilhada. Essa tomada de decisão compartilhada ocorre quando o profissional que está fazendo o processo e a pessoa conseguem reconhecer nos sinais e sintomas uma clareza de segurança para dar o próximo passo. Vamos lá, vamos exemplificar. Qual é o próximo passo? Às vezes o desmame, a retirada de uma medicação. Isso é muito comum por anos e por anos, tanto a cardiologia quanto outras áreas falaram que diabetes é uma doença crônica. Isso é uma coisa recente que ainda tem algumas guidelines. Tu vai ter diabetes, tu já vai ter diabetes para o resto da vida. Porque a metodologia envolvida ainda não estava adequada. E a questão de inspirar a pessoa a um processo de mudança consistente ainda não é o foco da nossa metodologia. Então, não tem cura, porque a diabetes depende dos fatores comportamentais, bem como alimentares, bem como exercício físico. Porém, agora já se sabe que quando você inspira a pessoa para mudanças, e inspirar pessoas é um método, é uma metodologia, com consistência de variáveis fisiológicas,
que envolve a relação entre alimento e etc., você consegue superar uma diabetes e tirar toda a medicação, sim. E às vezes o processo é lento, é longo, existem casos que não é possível disso acontecer. Mas mesmo nos casos que não é possível de acontecer, a pessoa regride o grau, a severidade dos sinais e sintomas, incluindo mecanismos de autorregulação na sua vida, potencializando exercício físico, hábitos e alimentação, sem sombra de dúvidas. Voltando aqui ao assunto agora da tomada de decisão compartilhada, que é muito importante. Para essa tomada de decisão compartilhada, mais um tensionamento é importante. Porque você às vezes acha que o profissional, por exemplo, um cardiologista, ele tem que tomar a decisão. Olha, se você não fizer isso, você vai morrer. Ou você vai viver. Esse tipo de fala binária, sim ou não, na verdade ele não existe em saúde. Porque saúde trata-se de um jogo de probabilidades. Olha, por esse caminho você tem uma probabilidade elevada, às vezes é muito pouca a probabilidade. E nós devemos saber que essa conversa sobre probabilidade deve entrar na relação entre uma pessoa e a outra, o profissional e o outro. Opa, se a gente conseguir aumentar e tensionar seu cardiovascular de determinadas maneiras, a sua probabilidade de ter um evento cardiovascular reduz muito. Então, com mecanismos de autorregulação você consegue. E você consegue aferir ao longo do tempo se os sinais e sintomas estão sendo convergentes com essa ideia. A pressão baixou? Baixou. Você está melhor no sono? Como é que anda o estresse? Como é que anda a capacidade cardiovascular aqui no nosso treino? Como é que anda a circunferência abdominal? Se você tem essas referências, você começa a sentir, opa, esse corpo está conseguindo mudar ao longo do tempo frente ao nosso estímulo. E aí você, naturalmente, a resposta surge mais clara para a tomada de decisão conjunta. A pessoa fica segura a partir dos seus sinais e sintomas para a tomada de decisão conjunta. E por que eu falo isso? Porque esse sistema mais binário, vai morrer, não vai morrer, a cirurgia obrigatória, etc, etc. Essa fala está muito mais centrada no profissional e na sua especialidade, que é um erro que nós temos hoje em dia. E esse erro faz com que você custe mais, faça mais coisas indevidas. E você vê que esses protocolos de certos grupos profissionais que desconsideram, que usam essa fala tão assertiva, 90% isso, 90% aquilo, é raro as coisas são 90% da área da saúde. Então, nesse momento, é muito importante você considerar essa relação para ver, puxa, nossa, se o cara falou que eu vou morrer, claro que eu vou fazer. Então, você tem decisão? Não, você não tem opção, você não vai fazer. Não vai deixar de fazer aquele procedimento ou tomar aquela medicação. Então, por isso é importante flexibilizar essa relação. A partir do quê? A partir do esclarecimento da pessoa. A pessoa tem que ter a capacidade cognitiva, a capacidade emocional para conseguir tomar as condutas corretas, ou seja, o comportamento correto frente à atividade e tal e tal. A cognitiva para conseguir reparar os sinais e sintomas ao longo do tempo. A emocional para não conseguir ficar tão amedrontado por esses falares de outros, de alguns profissionais que apavoram a pessoa em determinados momentos. Ter um esclarecimento para conseguir olhar o cenário e ver, opa, probabilidades são essas, opa, meus sinais e sintomas estão rumando para isso, opa, meu comportamento realmente está mudando, estou feliz com esse comportamento, tudo bem, estou esclarecido. Segundo passo, eu conheço os princípios ativos de todos os elementos exógenos que vêm para o meu organismo, ou seja, aquela medicação para pressão, como ela age no meu corpo? Eu sei? Se não sei, devo começar a estudar, eu tenho que saber de cada medicação. Olha o trabalho que isso pode dar. É trabalhoso? Sim, mas é um trabalho que deve ser feito gradualmente e não tem como você simplesmente desmedicalizar uma pessoa se ela não sabe o princípio ativo que se supõe agir no seu corpo, para que ela consiga observar se aquilo está agindo realmente, se ela está alcançando seus objetivos, ou se os sinais e sintomas também têm uma relação muito maior com os fatores contextuais, que ou seja, exercício físico, etc e tal, etc e tal. Então isso é muito importante que ela repare ao longo do tempo, isso é mais simples que você imagina. Porém, tem casos agora que você vai falar de desmedicalização, você vai falar aí dos seus avós, dos seus pais, da sua família. Como é que eu posso desmedicalizar meu pai, minha mãe, meus avós?
olha, a primeira coisa que é muito importante, se a pessoa não tem a parte cognitiva, porque está sedada de vários remédios, aquele monte de remédio, aquela multifarmácia, que é um grande problema de saúde pública, é muito difícil se a pessoa não tem a parte cognitiva esclarecida para que ela, cognitivamente, acompanhe o seu passo a passo, acompanhe sinais e sintomas, consiga passar para o profissional. E aí é bem mais difícil a proximidade que o profissional tem que ter com perguntas esclarecidas. E aí, como é que está aquele sinal e tal e tal? E é claro que nesse momento um familiar pode aproximar-se desse conjunto e conseguir sim desmedicalizar essas pessoas. Mas você imagina que quanto mais medicações, quanto mais difícil a comunicação com o profissional, às vezes tem pessoas mais da terceira idade e tal, não conseguem falar, já tem um monte de fármacos, já estão atordoados com fatores psicossociais, inseguranças, porém às vezes a gente consegue olhar aquela pessoa no fundo delazinha assim e ver ela assim, olho, quem é essa pessoa? Como é que tá a senhora? E aí você vê que tem desejos, aí você vê que tem vontades de relação, seja por um animal, seja por voltar a dançar, seja quando você consegue ver o interesse da pessoa na vida com algumas coisas, às vezes você capta aquilo, como clínico, como pessoa de relação. Aí você capta aquilo e você traz ela com a sua metodologia de fala, conversando e tal, às vezes descontraindo por um assunto, você traz ela no primeiro momento, e aí você vai começar a, puxa, consegui fazer aquela pessoa ir para a academia, a filha consegue levar na academia, tá dando, eu fui, a gente instrumentalizou, ela conseguiu fazer, juntou com um profissional de educação física, está conseguindo fazer passo a passo uma coisa muito simples para simplificar a mente dela. A pessoa começa a vir e o desejo começa a brotar. E ela vir, eu quero voltar a dançar, por exemplo. Então vem, o desejo vem, as pernas ficam mais fortes, ela vem, e daqui a pouco você percebe que os sinais e sintomas vão baixando. Aqueles sinais, aqueles marcadores de ausência, de sono, de tontura, etc e tal, você vai vendo aquilo fisiologicamente. E você conquista sim essa virada. Coloquei 2 exemplos muito típicos, um na fase dos 40, né, e o outro mais velho, que são coisas essenciais, tomadas de decisão. Existem vários exemplos, né, principalmente nos momentos que nós vemos, os momentos de bifurcação de rumos de vida, né? São momentos de quebra, são momentos de perda de familiares, momentos de dificuldades, teve que ajudar uma pessoa acamada, e aí entra nessa variável muitas vezes o fator musculoesquelético, começa com uma dor e tal, dessa dor impede de fazer exercício, a pessoa sai daquela rotina. São pessoas que vinham com uma certa saúde e a partir de determinado momento tudo começa a ficar ruim. É uma dor, essa dor vai ser acolhida por um modelo mais isolado, musculoesquelético, aí vai lá, faz exame, e aí tem uma lesão lá, e a lesão espanta mais, aí toma remédio para sedar essa dor, aí passa a dormir pior, aí passa a não fazer exercício físico, são os divisores de água. Nesses momentos de divisor de água, a gente só acolhe aquela pessoa, consegue entender a situação dela, que é um terceiro momento, ouvindo a história dela, introduzindo alguns exercíciozinhos breves, mudando alguma rotina, relaxando a pessoa, bota um exercício aqui, e às vezes a gente com atitudes muito simples, muito pontuais, porque não existe uma memória muito grande daquela coisa, é um fator traumático, aquilo se acolhe, a gente sabe que todos os traumas, todos os eventos de depressão tendem a melhorar naturalmente, 6 meses e 1 ano, existe uma fase aguda de uma depressão. Existe uma fase aguda de uma tristeza severa. Existe uma fase aguda, o corpo é assim, fases agudas. Você acolhe aquela fase aguda, você entende, você introduz um gestozinho, um exercício, uma calmaria, e aquilo se dissolve. E aquele divisor de água acaba não sendo um divisor de água, ela começa a voltar para a rotina de antigamente. Isso é muito importante de acontecer também no fator desmedicalização. Dentre tantos outros casos, tantos outros contextos que a gente consegue acolher, mas sempre com a metodologia de procurar entender onde eu consigo potencializar mecanismos de autorregulação, como eu consigo introduzir eles, considerando a participação da pessoa, a inspiração da pessoa, a vontade da pessoa ao longo do tempo, dentro da sua rotina, vendo sinais, sintomas comparáveis para ver se está tudo indo para o caminho certo. E aqui no final, se existe esclarecimento sobre mecanismos exógenos
fármacos, etc. e tal, possibilidades de intervenção e suas probabilidades de risco aqui, e a gente toma a decisão para onde a gente insiste, a gente consegue desmedicalizar boa parte da população dentro do seu contexto. Fora o final, só para finalizar, então, o tema da desmedicalização também, ele está associado aí à questão da desautonomia. A pessoa não consegue ter autonomia para tomar suas decisões por acreditar que os profissionais têm toda a capacidade, etc e tal, em várias decisões. Então, assim, instrumentalizar as pessoas a testarem seu organismo, a procurar testar gradualmente, ter o foco para o seu organismo, porque às vezes o foco está fora, a gente não consegue informação do próprio organismo. A pessoa tem informação, a pessoa se colocar em teste, às vezes num exercício, às vezes num contexto qualquer, se testar ao longo da vida, a pessoa vai ter mais autonomia para conseguir tomar essas decisões numa relação esclarecida. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com algum familiar, algum amigo, alguma pessoa. É sempre possível de você melhorar frente às tomadas de decisão. De uma forma esclarecida, você consegue selecionar qual o melhor exercício. Isso não precisa ser grandes exercícios. Poucos e bons são melhores. Qual a melhor estratégia alimentar? Qual a melhor estratégia psicossocial para que você volte a encontrar luz na sua vida para seguir feliz? Tá bom? Eu sou Leonardo Schneider, eu sou mestre, sou doutor em saúde coletiva, sou fisioterapeuta e osteopata. E a função desse canal é dar liberdade à população para que ela consiga internalizar mecanismos de autorregulação na sua vida, de uma maneira esclarecida, que vai baratear a sua vida, tá certo? Até mais.